2 horas e 45 minutos, a gente tem o quadro CBN Saúde, mas hoje nós vamos falar antes sobre uma doença que causa males muito maiores e que às vezes as pessoas não controlam, não sabem que tem, que é o colesterol alto. A principal causa de mortalidade no Brasil por doenças cardiovasculares são por causa do colesterol. Nós estamos ao vivo aqui no estúdio CBN com a professora do curso de nutrição da Unimetrocamp Weiden, Josiane Nobre. Professora Josiane, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Olá, Guarizo. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar com vocês hoje. Prazer todo nosso. E a gente tem que falar, né, professora, sobre um perigo, porque se fala muito da diabetes, por exemplo, que é uma doença silenciosa. O colesterol, se a gente não medir, a gente também não percebe, né? Não tem algum sintoma assim que mostra que a gente está com o colesterol ruim alto, né? Verdade, Guarizo. É uma doença, de certa maneira, silenciosa, tão preocupante ou mais preocupante, inclusive, que o diabetes, porque ele é fator de risco para outras doenças, como as doenças cardiovasculares, trombose, infarto, aneurisma cerebral, e é uma doença, como você falou, que é uma doença silenciosa. A gente está com esse som no retorno aí. Não, agora acho que melhorou. Ah, melhorou. Continuando a conversa com a professora Josiane, exato, é silenciosa, mas é fácil de saber se o colesterol ruim está sendo ingerido, porque ele vem dos alimentos, né, Josiane? Isso que a gente tem que deixar claro, né? Um controle de alimentação, por exemplo, porque a pessoa que tem uma alimentação muito rica em gordura já sabe que ela está consumindo colesterol ruim, né? Bom, vamos lá, Guarizo. Tem vários tipos de colesterol, né? Ou as gorduras ruins. O LDL, que é o colesterol ruim, que a gente chama, ele, na verdade, é produzido pelo nosso corpo. O fígado, ele produz cerca de 70% do nosso colesterol total. E ele vai ser produzido a partir de um outro subproduto do fígado. Então, indiretamente, ele vem do fígado e leva essa gordura para os tecidos. O colesterol que é ligado à alimentação, a gordura que é ligada à alimentação, são os triacilgliceróis ou triglicérides. Então, esse daí a gente precisa ter um controle muito mais alimentar do que o LDL. Né? O LDL ele é produzido pelo organismo, mas ele é produzido por dois motivos. A partir de uma demanda da alimentação, ou seja, a gente come, chega ao fígado e o fígado manda para o corpo, tá? Então, indiretamente, ele é ligado à alimentação, e porque o nosso corpo produz, né? O fígado também vai produzir, porque o colesterol, ele é uma molécula importante para várias coisas no organismo. Então, ele é um vilão, mas ele também é um mocinho. Ele que vai ser o precursor, vai dar origem aos hormônios esteroides, como a testosterona, a vitamina D, mas em doses muito elevadas, aí sim ele causa doença. E o LDL, ele varia a porcentagem de pessoa para pessoa, a produção dele, ou é algo, por exemplo, né? Pode ser, vai explicar para a gente, se pode ser hereditário, se para todo mundo é igual ou não, a pessoa que tem algum tipo, por exemplo, uma vida sedentária contra alguém que faz exercício, se tem interferência na produção desse colesterol LDL. Bom, os valores sanguíneos do colesterol, tanto do LDL, que é o colesterol ruim, o HDL, que é o bom colesterol, os triglicérides, eles não mudam de pessoa para pessoa, mas mudam de faixa etária. Crianças e adolescentes têm valores diferentes do que adultos. Porém, o que muda são os fatores de risco que cada indivíduo tem. Quanto mais doenças crônicas o indivíduo tem, exemplo, diabetes, obesidade, doença renal, hipertensão, maior é, na verdade, a gravidade dos valores do colesterol. Então, a gente nunca olha a alteração do colesterol sozinha. Ele é um valor que serve como um ponto de corte, mas hoje a orientação da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que isso seja feito de acordo com outras doenças pré-existentes no paciente. E aí essa gravidade ela pode ser aumentada ou não em decorrência disso.
O estilo de vida, como você falou, né, o ato de fumar, de praticar atividade física, de ingerir bebida alcoólica com frequência, má alimentação, eles podem ser, sim, fatores de risco ou proteção para o desenvolvimento, né, no caso do que a gente chama de dislipidemia, que são essas alterações dos colesteróis sanguíneos. Bom, e para a gente falar sobre os alimentos, né? Que aí a gente vai falar da ingestão mesmo e não do LDL, do HDL, que você já explicou para a gente, Josiane. O que consumir e o que evitar para evitar esses problemas com o colesterol que podem causar em doenças cardiovasculares, em AVC, tudo que a gente já conhece aí, tantos perigos que o colesterol ruim traz, o colesterol ingerido principalmente, né? Bom, primeiro, né, o colesterol em si, a gente encontra em alimentos de origem animal, principalmente as carnes. Então, já é um mito você ver, por exemplo, em embalagens que só tem produto de origem vegetal, e aí eu falo dos óleos vegetais, que há muito tempo vinha descrito, né, na sua embalagem que ele era livre de colesterol. Então, todo óleo vegetal, ele é livre de colesterol, ele não tem. Então, essa é uma primeira informação que a gente precisa saber em relação aos alimentos. O ovo, referente à gema, no caso, a pele das carnes, aquela gordurinha do contrafilé, da picanha, né, que ninguém gosta, tá? Eles são mais ricos, sim, no colesterol, tá? Então, a gente orienta não consumir ou ter um consumo reduzido ou menor frequência do seu consumo. Quanto ao, por exemplo, os triglicérides, aí a gente já tem uma influência maior de alimentos como os pães, as massas, macarrão, arroz. E aí, além de ser, né, orientado a reduzir a ingestão desses alimentos, a gente orienta também fazer o consumo desses alimentos com alguma fonte de fibra. Por quê? Muitas vezes, no nosso dia a dia, e isso a gente vê nos atendimentos, né, porque eu acompanho alguns atendimentos em unidades de saúde, as pessoas falam que não pode fazer um arroz integral diferente do arroz da família, porque só ela vai comer, tá? Uma dica que a gente dá é você fazer como se fosse uma farofinha de fibras. Então, você vai tornar o seu arroz integral, sua alimentação integral. Coloca ali o que você tiver, aveia, farelo de trigo, chia, tá? Se quiser dar uma incrementada assim, ficar bem gostoso, põe um fiozinho de azeite ou, por exemplo, de óleo na panela, põe ela ali para torrar um pouquinho, coloca ali algum tipo de tempero, como orégano, alecrim, e aí você guarda num potinho e você pode comer o seu arroz e aí acrescentando essa fibra que é a casquinha do arroz que as pessoas não gostam. Essa casquinha, ela se liga às gorduras, como o colesterol, e não permitem que elas sejam absorvidas. Então, ajudam a reduzir a quantidade de colesterol e demais gorduras. Olha, Josiane, você deu algumas dicas aí de coisas que não são tão ruins assim. Não é só tudo que é gostoso faz mal, né? Dá para ter uma alimentação balanceada para controlar, então, né? Sim. A gente verifica dentro da cultura alimentar do indivíduo, dentro do seu hábito alimentar, o que a gente pode sugerir, né? Então, comer mais saudavelmente não é algo que possa ser caro, nem que possa ser ruim, tá? A gente hoje tem várias alternativas que tornam essa, né, a melhoria da qualidade de alimentação algo acessível a todos, não só ao bolso, como ao paladar. Ah, ótimo. Grandes dicas, então, para controlar o colesterol. Primeiro, deixa eu agradecer ao nosso ouvinte aqui, final do telefone 3455. Como explicou muito bem a Josiane, lipoproteínas que contêm colesterol e outras moléculas são produzidas no corpo e não ingeridas. Eu perguntei de certa forma, né? Mas aí a especialista respondeu da maneira correta para a gente também. Josiane Nobre é professora do curso de nutrição do Unimetrocamp Weiden, perdão. Muito obrigado por nos atender aqui, Josiane. Um bom fim de semana, que todo mundo se alimente bem nesse Dia dos Pais e daqui para frente também. Obrigado pela entrevista. Um abraço. Exato. Agradeço, estou à disposição para qualquer dúvida, pode encaminhar, viu? Um abraço, bom final de semana a todos e bom Dia dos Pais. Tchau, Obrigado. Tchau. Agora são 2h54. Vamos fazer um intervalo, a gente já volta com outras notícias aqui da região. Tem muito comentário também dos nossos ouvintes, vamos tentar aos poucos colocando aqui também.